Como joga o Esperance de Tunis? O que esperar de Esperance e Flamengo? Quais são os principais jogadores do Esperance? A gente responde tudo isso, é o guia do Mundial de Clubes da FIFA e a gente começa a analisar aqui o Esperance. Alexandre Senechal tem a análise, sabe tudo do Esperance e explica pra gente principal jogador, em quem ficar de olho, time base, números na temporada e também tem lance. Então, ó, tá chegando com a gente? Deixa o seu like, ajuda aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito, tem o guia do Mundial completo, todos os times que enfrentam os brasileiros na primeira fase. A gente chega com todos esses detalhes. Vamos lá, o que dá pra esperar do Esperance que vai enfrentar o Flamengo no Mundial de Clubes? A brincadeira é válida porque eu acho que não há esperança, não né, pro time da Tunísia, né? Mas é como o adversário do Flamengo, como é um jogo que está trazendo também muita expectativa, porque, querendo ou não, em tese é o jogo que o Flamengo tem que ganhar, né, para chegar forte na briga pela vaga, né? Tudo bem, tem a LFC também, que o Flamengo vai ser muito favorito, mas é um adversário que é legal para o torcedor rubro-negro que está acompanhando a gente, para quem também gosta de futebol, entender um pouco mais. É um time que ganhou tudo na Tunísia nessa temporada, campeão da Liga da Tunísia, campeão da Copa Tunisiana e também da Supercopa da Tunísia, então ganhou os 3 títulos locais e acabou caindo nas quartas de final da Champions da África, né? Da Liga dos Campeões Africana, da CAF, né? Que é como chama a Champions Africana de futebol. E perdeu para o Mamelodi Sundowns, que é adversário do Fluminense. E que também tem análise, tá? Também tem análise. Terá análise, que sai vai sair no dia amanhã, seguinte. né? Exatamente. Se você tá vendo esse vídeo na saída dele na quarta-feira mesmo, vai sair amanhã na quinta-feira, na véspera do Mundial de Clubes. Mas a grande questão é essa, é um time que localmente é muito forte, mas que tem até alguns pontos positivos, mas de fato não é um adversário no nível do Flamengo. E a gente vai mostrar principalmente essas fragilidades aqui a partir de agora. Você fala do domínio do Esperance dentro da Tunísia. Vamos colocar os números na tela para entender de fato qual é o tamanho desse domínio, qual que é o tamanho de fato dessa dominância do Esperance, né, dentro do futebol da Tunísia, dentro do futebol local lá do Esperance, né? É importante destacar que tem alguns times que, assim como o Brasil, terminaram a temporada, não terminaram a temporada ainda, estão em meio de temporada, Sim. mas no caso aqui da Tunísia foi 24-25, já tem a temporada finalizada, inclusive com os títulos, mesmo com os títulos ganhos, teve até mudança de técnico, a gente vai chegar lá, mas é um ataque de 100 gols. Piada. Meteu Que 100 loucura. gols em 46 jogos, é mais do que 2 de média, porque não fez 50 jogos, né? Sim. Porque é um ataque de fato que tem as suas valências positivas, tem até brasileiro que é um dos jogadores chaves do time, mas de fato pela questão local. Perdeu só 4 jogos e mesmo assim mudou de técnico. A gente vai trazer aqui quando a gente mostrar a formação. E tomou só 28 gols em 46 partidas. Impressionante. Só que desses 21 gols, um deles foi para o Mamelodi Sundowns nas quartas de final da Conca Champions, não, né? Da Champions Africana. Sim. E foi 1-0 no agregado, porque empatou em casa 0-0, acabou eliminado. Também por isso, por conta dessa derrota para o Mamelodi, após essa derrota, acabou trocando o comando. Mas é um ataque que é muito, muito veloz, é muito versátil, muito vertical. A gente vai mostrar na análise em vídeo também daqui a pouquinho no vídeo. E que tem ótimos números, mas de fato números que com certeza não serão repetidos no Mundial de Clubes. 2 coisas que impressionam, né? 100 gols marcados para 28 sofridos é uma diferença enorme. Gigante o saldo desses caras, impressionante. E 46 jogos em uma temporada também é pouco, tá? Assim, pouco que a gente tá pra nossa acostumado com o realidade. Brasil, né? Que você vê time fazendo Fortaleza em algumas temporadas, recentemente fez 70, Se bobear 80 o Bahia, jogos, que jogou o Copa do Nordeste, já deve estar por aí. Provável, jogou pré-Libertadores, deve estar com os times já devem ter 46 agora, né? Tranquilamente. Antes do começo do Mundial, não estamos nem no meio da temporada no Brasil. Enfim, 2 coisas que impressionam nesses números do Esperance. Quem que você destaca? Quem é o principal jogador? Quem que o torcedor do Flamengo tem que olhar e falar, tá, esse cara aqui não dá pra desgrudar dele, né? Apesar do camisa 10 do time ser um brasileiro e tá com uma temporada muito boa em números, o destaque não é o brasileiro. O destaque é um atacante argelino, que é o Youssef Belaili, que é até chamado de Blaili, um negócio assim, pelos árabes, mas Sim. nas transmissões internacionais é Belaili mesmo que se utiliza. É um atacante da seleção da Argélia, que até fez gol agora na data FIFA, no amistoso contra a Ruanda, 2-0 na vitória, ele fez o gol que abriu os trabalhos nesse amistoso do time argelino. E aqui, assim, tem uma coisa muito importante. Achar dados de times africanos é muito complicado. Sim. Mesmo em plataformas tão boas como as Keprometrics, que a nossa parceira fornece pra gente, tem muita coisa que fica no escuro. Então a gente trouxe aqui somente o que a gente conseguiu checar de dados. Por isso que aqui você não vai ver aquele número de conversão que a gente gosta muito. Aqui seria muito legal se a gente tivesse com certeza as finalizações todas do Belaili na temporada. Sim. Então a gente optou por reduzir aqui em comparação a outros vídeos para não ter erros de dados.
Belaíli fez 35 jogos e participou de 25 gols, 35 partidas, marcando 19. É o artilheiro da equipe, por isso também é o destaque, é o cara que termina as jogadas, é o ponta esquerda que gosta de entrar na área, que finaliza a jogada, que consegue associar bem até com o centroavante, a gente vai mostrar isso no vídeo, e aparece muito bem dentro da área para conseguir finalizar a jogada, por isso também números importantes, principalmente de gols, muito mais do que de assistências. E aqui o dado, né? Eu falei que ele fez gol na data FIFA, 10 gols já pela seleção da Argélia em 57 jogos desse ponta esquerda de 29 anos do time do Esperance. E claro, né, não é só o destaque que o torcedor do Flamengo tem que ficar de olho, não é só o destaque que a zaga do Flamengo tem que ficar de olho, mas de fato, um jogador que tem que ficar de olho, o cara que pode ser uma surpresa, um coadjuvante que tem importância. Quem que é esse cara para ficar de olho no Esperance? E aí é um velho conhecido, principalmente pra gente aqui do Paraná, o torcedor do Coritiba. É verdade. Porque o camisa 10, o fique de olho, é o brasileiro Ian Sassi. E aqui também, né, menos números por conta dessa questão que eu já expliquei, mas fez 15 gols, nos 38 jogos que ele participou nessa temporada pelo Esperance de Tunis. E aí é legal de ver porque é a temporada mais artilheira dele. Sim. É o segundo ano dele já jogando no futebol tunisiano. Ele teve uma passagem pelo futebol da Oceania agora, há 2 temporadas, e fez carreira, começou no Coritiba, passou por outros times como o Vasco e América Mineiro aqui dentro, e aí acabou indo para fora, fazendo carreira já lá fora e, de fato, jogando bem na sua realidade local. No seu contexto. Mas sim. o Ian Sassi foi um jogador que até surgiu um pouquinho de esperança, sem brincar com o trocadilho da palavra, mas para o torcedor do Coritiba, que não conseguiu vingar aqui. Pois é. Foi ao Vasco ainda, uma questão de ser um cara que poderia ser promissor e também não vingou. E aí jogou também no América Mineiro antes de fazer a sua aventura no estrangeiro, agora brilhando aí em gramados tunisianos. É o camisa 10 e o ponta direita. Belaíli joga pelo lado esquerdo, o Ian Sassi pelo lado direito, com um centroavante de referência na frente. Tenta ter muita associação. A gente vai mostrar aqui no vídeo, vai mostrar também na formação do Já time. começou a rabiscar, então vamos pôr na tela a escalação, o time base do Esperance que encara o Flamengo no Mundial da FIFA, porque algumas coisas são interessantes de apontar, né? É verdade. Aqui a grande questão é a seguinte, é um time que joga nessa formação, né, com 4 jogadores atrás, uma linha de 4, com o primeiro volante. Tem os 2 médios, né, por dentro, que são jogadores que até têm uma vocação até mais ofensiva do que defensiva, com o Belaíli por um lado, sendo esse cara terminal, o Ian Sassi pelo outro, tentando construir jogadas e sendo o cara do 1 contra 1 do time. Então, torcedor do Flamengo e comissão técnica do Flamengo, é claro, com certeza está vendo esse vídeo, pessoal. Sim. Lá. Um abraço pro Felipe Luiz. Cuidado pelas pontas, né? E tem no centroavante um cara de parede, um cara para tentar fazer essa parede até... o Gebre é o cara que foi mais utilizado, mas tem um brasileiro também lá, o Rodolfo Rodrigues, que é o centroavante que jogou no Paraná, inclusive aqui, né, no futebol brasileiro, e que tá jogando lá no futebol tunisiano, mas que não é o camisa 9 que veste a 9, mas não tem sido sempre titular. Ele vai até aparecer no vídeo de análise daqui a pouco. Maravilha. Mas qual é a grande questão? É um time que deixa muito espaço por dentro. Tem Nogbelu, que é um volante nigeriano, o cara que tem que correr muito campo para poder fechar espaço, então é um time que deixa muito espaço atrás e que tenta ser vertical, criar sempre para os 2 pontas chegarem para finalizar a jogada. Belaíli e Ian Sassi já bastante trazidos aqui no vídeo. O Maher Kanzari, que é um ex-jogador tunisiano que participou inclusive da seleção principal, jogou Olimpíada de Atlanta inclusive pela Tunísia e jogou Copa das Nações Africanas também pela seleção do país, foi técnico do time sub-20 da Tunísia e assumiu o Esperance depois da derrota no jogo de ida nas quartas de final da Champions Africana. Ele substituiu o técnico romeno, que tem um nome bem difícil, eu tinha até separado aqui, só que eu acabei esquecendo. Mas romeno é complicado de lembrar mesmo. Eu queria trazer para ficar só a informação dada com correção, né? Mas é engraçado, porque o time perdeu 4 jogos apenas. Sim. E num desses jogos caiu o Larentiu Hegekamp, que é o técnico romeno. Tá explicado porque você esqueceu. Né? Exatamente. Eu tava com ele nome na cabeça, a gente fez outras coisas aqui antes de gravar, eu acabei esquecendo. Mas o Hegekamp acabou caindo justamente por conta da derrota no jogo de ida. Ele nem jogou o jogo de volta. O Kanzari acabou sumindo o time. E a gente vai explicar um pouco mais de como funciona esse time também na análise em vídeo. Mas assim, pouca preocupação
pro pessoal do Flamengo. Então vamos nessa, vamos colocar na tela o vídeo, enquanto isso tem um convite para fazer para você, tá? Se inscreve no canal, é muito importante, velho. 95% das pessoas que acompanham o nosso conteúdo não estão inscritas. As pessoas veem todos os vídeos, acompanham todas as análises, mas não se inscrevem no canal. Então ajuda aí, pô. Desce o seu feed, vê se você tá inscrito, checa aí. Se não tiver, dá essa moral pra gente, porque é muito importante. O seu like também é muito importante. Quanto mais like tem, mais o YouTube entende que é um conteúdo relevante, mas ele recomenda pro torcedor do Flamengo, para quem gosta de análise de futebol, enfim, ele recomenda, ele passa a palavra aqui da UWTV Esporte. Então deixa o like que ajuda demais. Só para fechar, a gente tem um programa de debate nas segundas e quinta-feiras, às 4 da tarde, que é o Fominhas. Nessa quinta-feira, esse vídeo saindo na quarta, na quinta-feira a gente faz o apanhado geral do que vai ser esse Mundial, do que a gente pode esperar desse Mundial e da expectativa para os 4 brasileiros: Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Lances na tela, vamos nessa, vamos analisar o Esperance com imagens dessa vez. Perfeito, não vou nem pedir para dar o play, Mátia, porque aqui a questão é a seguinte: é um time que quando não tem a bola, quando fica lá atrás, ele vai tentar ter todo mundo dentro da área. Marca com 8 ou 9 homens dentro da área, até não tem nem muita linha, tentam botar um bolo de jogadores para não tomar o gol, né? Sim. Fazer uma barreira humana mesmo, não é que é uma linha de 5 com uma linha de 4, não é muito isso. É só mesmo fazer um bloco bem baixo até a intermediária ofensiva. Mas quando sai um pouquinho e tenta sair muito rápido, verticalizado, deixa muito espaço e praticamente marca com esses 5 homens. A linha de 4 que você vê quebrada, Sim, com o Ogbu, que é o volante nigeriano, que é o cara que tem que percorrer muito campo, como eu dizia. Mas assim, muito espaço. Pode até dar o play, porque os jogadores eles vão acabar entrando na área e a jogada é finalizada do mesmo jeito. Não consegue travar. Aqui pode pausar de novo, por favor. Mesma coisa. Os 4 em linha e o primeiro volante. Pode até adiantar um pouquinho, só para ter mais destaque aqui no volante nigeriano. Aqui, ó. Esse cara que foi destacado ali no início da imagem, que fica à frente da área. A finalização, ela até vai no travessão. Esse aqui, ó. O primeiro volante praticamente marca sozinho. Ó os dois médios aqui, ó. Eles não conseguem recompor com tanta facilidade quando é uma situação que o Esperance tenta ter um pouco mais a bola. Então, é por isso que é importante, porque tem espaço dos lados e também a zaga é uma zaga que falha bastante. Eu vi vários gols que o Esperance tomou nessa temporada e não foram tantos, né? Mas vários com falha individual. Então, é uma zaga que tem dificuldade também no confronto 1 contra 1, e é mais a parte técnica. Finalização aqui, até acaba no travessão. A gente até traz aqui o replay para mostrar isso, né? Só um jogador marcando na linha do meio campo e a linha de 4 com bastante espaço dos dois lados. Então, o camisa 38 aqui em condição legal, né? Podia ter nas costas da zaga. Podia ter tido passo para fazer o gol. Sim. Aqui, de novo, mesma coisa. Aqui tem até mais um volante junto, mas a linha de 4 bem desenhada. O Ogbonu à frente da zaga, né? O volante nigeriano, que é o primeiro volante. Só que aqui, pode dar o play, ó. Ó o espaço no funil, no intermediário ofensiva, né? Do time adversário. Ele falha na antecipação. Inclusive, esse aqui foi o jogo contra o Mamelodi Sundowns. O Lucas Ribeiro, que é o camisa 10 do time, esse foi o jogo de volta já na Tunísia, faz a finalização e a bola acaba ficando na mão do goleiro Ben Said. Agora é o jogo de ida. Pois eu ia falar, o uniforme igualzinho da seleção brasileira do Mamelodi Sundowns, a marca registrada, né? É o jogo de ida e aqui é importante. Vamos pausar na hora que tiver o destaque. Aqui, pode pausar o vídeo, por favor. De seleção brasileira, Mamelodi Sundowns, time da África do Sul, que vai pegar o Fluminense. De azul escuro, né, azul marinho, tá o time do Esperance de Tunis, que é o time que vai pegar o Flamengo, está sendo analisado no vídeo. Sim. Aqui é o Lucas Ribeiro, que é o grande destaque do Mamelodi. Vai lá pro vídeo do Mamelodi, se você tá vendo na quarta amanhã, tá no ar, que você vai entender o que a gente tá falando. É um lançamento de camisa 10 brasileiro das antigas. Sim. É um cara que é um construtor de jogo. Só que aqui é o grande ponto. Você tem a linha de 4 defensiva e o ponta tá até bem quase fazendo uma linha de 5. Sim. Né? O ponta tá bem fechado. Só que, de novo, o único cara que marca no meio campo, ele acaba deixando espaço nas costas, porque o jogador estava com ele no lance. Ele não acompanha. E aí pode dar o play. Foi assim, numa falha de marcação do único volante que tem para marcar, também ele não pode ser culpado sempre, que saiu o gol do Mamelodi no jogo contra o Esperance, que definiu a classificação do Mamelodi, que foi finalista, inclusive, não foi campeão, mas foi finalista, e o Esperance acabou sendo eliminado. Mas assim, o zagueiro da direita ali também tá de brincadeira, Dormiu né? no lance. Pô, pelo amor de Deus, tá olhando a bola, né? O cara faz nas costas. E aí que eu falo dele. da parte não só tática, mas parte técnica também dos jogadores de defesa, dos jogadores centralizados na defesa. Porque eles costumam dar essas bobeiras. Então é um jogo, pra mim, contra o Flamengo, que o Flamengo vai ter muita vantagem.
não só atacando espaço com os pontas rápidas, mas também nessa construção por dentro, com o Gerson, Sim. com a Arrascaeta, com a parede do Pedro. Isso então que eu vai queria ter destacar. muito espaço para o Flamengo jogar. Eu vou até pedir para nossa produção voltar no posicionamento defensivo também do Esperance, né? Porque assim, você pensa no Flamengo com o Felipe Luiz, que sempre ataca com uma linha de 5 mais à frente, né? O Esperance com uma linha de 5, mas uma Mamelodi Sandals, adversário, com 3 jogadores atacando a última linha. Então o Esperance está em superioridade numérica. Na teoria, se não há a falha individual, não deveria acontecer o gol. Né? Não deveria acontecer. Mas pensa, quem é que joga nesse lado do campo? Quem é que joga atacando esse meio espaço entre o lateral e o zagueiro? É o Arrascaeta. Olha o espaço, se isso acontecer novamente, logicamente, mas olha o espaço que pode ter o Arrascaeta para atacar. É verdade. Fico me perguntando, quanto a gente pode fazer uma comparação de um possível cenário de Flamengo e Esperance com o Flamengo e Deportivo Táchira no Maracanã, né? O Táchira com uma linha com 5, uma linha com 4 e um jogador fazendo pêndulo. Mas eu não acho que o Esperance vai marcar em 5, tá? Então, uma linha com 5. Aí fica a questão da comparação. Porque mesmo sem tanta qualidade, o Táchira conseguiu segurar o Flamengo em boa parte do jogo. Claro, um jogo muito nervoso, mas no Mundial também vai ser. Com certeza. O nível de cobrança vai ser o mesmo. Ou pelo menos, talvez maior, né? Então essa que fica a questão. O Flamengo é um time que tende a ter vantagem, porque tecnicamente é absolutamente acima. Mas se pegar um cenário parecido com o do Deportivo Táchira, de 2 linhas muito compactas, um bloco baixo, com superioridade numérica, aí talvez dificulte um pouco da vida. Se acontecer isso aqui, se meu zagueiro aqui ficar olhando a bola e deixar o cara passar nas costas dele, aí o Arrascaeta vai deitar de fazer gol, né? Mas ainda assim é algo que a gente tem que tentar projetar e tentar encontrar cenários parecidos para entender como vai ser a partida, né? Perfeito. E aí a gente pode até passar agora o lance, a gente vai ver mais uma vez aqui, não tem problema. Bolão do Lucas Ribeiro também. É legal, bolão do Lucas Ribeiro, que é um grande jogador, tá? Nunca jogou no Brasil, mas isso é papo pro vídeo do Mamelotti. Aqui é a questão do jogo ofensivo. Muita transição, muito jogo vertical. Aqui vai ser uma bola espetada já para o atacante, pode até dar o play, vai sair nas costas da defesa até o goleiro se antecipa. Isso aqui é no jogo de volta, né, contra o Mamelodi já na Champions Africana. Aqui é no jogo de ida, aquele lance do gol do Mamelodi, aqui é uma chance que o Ian Sassi teve. Você vê, né, 2 jogadores contra 2. Você fala, pô, legal, né, vai ter 2 contra 2 aqui. Aí olha agora, 1, 2, 3, 4 jogadores chegaram, somaram-se 6 na defesa, contra os mesmos 2. Sim. Então é um time que, nessa transição, também tem algumas dificuldades. O Ian Sassi tem que resolver sozinho e finaliza com o pé ruim, com o pé direito, perdeu acaba a janela, jogando pra né? fora. Perdeu a janela do passe o Ian Sassi, né? O jogador passava, o centroavante Mas cadê passava, o lateral passando? Cadê pois o outro ponta? não existem tantas opções. A única jogada que ele tinha, ele perdeu. E aí depois não conseguia fazer nada porque não tinha mais apoio, né? Isso é o problema. Então, assim, ele teve que resolver sozinho, até consegue um bom drible, Sim, mas finaliza por cima. E aí aqui é o legal, porque assim, esse é um lance de um gol, e até vou pedir pra pausar, por favor, que é um belo gol, feito inclusive pelo Ian Sassi, que é uma dinâmica de ataque que na liga tunisiana, contra adversários do nível no local, que o Esperance é muito mais time, dá para sair, mas eu acho que vai ter mais dificuldade no Mundial de Clubes. Qual é a grande questão? Aqui é o Rodrigo Rodrigues que está de centroavante, que é o centroavante brasileiro que não acho que vai ser titular, mas pode ser, é o camisa 9 porque não tem jogado muito. Ele é o cara da parede. O Belaíli vai chegar para fazer a jogada, que é o capitão do time no jogo, e o Ian Sassi vai definir. Pode rolar o lance, porque o lance é muito bonito. E tem a dinâmica da parede do centroavante. O Belaíli dá o passe e o Ian Sassi faz o gol de primeira. É um belo gol do Esperance para finalizar a análise e que mostra a participação dos 3 jogadores de frente, um homem de parede e os 2 pontas. É claro, a gente não ia trazer 28 vídeos aqui, né? Não precisa trazer um conteúdo tão maçante, digamos assim, em vídeos. A questão é explicar como joga e a ideia. E esse lance deixa muito claro, resume muito bem esse tipo de dinâmica, por isso foi o lance escolhido aqui para a gente fechar a análise, porque de fato o Esperance vai depender muito dos 2 pontas, do Belaíli e do Ian Sassi, e deve ter muitas dificuldades defensivas nesse Mundial de Clubes que começa aí no dia 14. Para a gente fechar esse vídeo, fechar esse capítulo do guia do Mundial de Clubes, né? Você falou algo que eu fiquei muito interessado. O Esperance não tende a marcar em 5 atrás? Tende a fazer uma linha com 4? Uma linha com 4, porque o Ogbelu, que é o volante, ele não vai descer para uma segunda linha. Sim. E os 2 pontas também não. Que são os caras do escape. São né? escape, sim. A não ser que ele mude a estratégia, né? Entre com uma outra formação, mas não foi o que ele vinha utilizando. Pelo que ele fez, né, nesse momento, Exatamente. ele não tem esse precedente. Exatamente. Vai marcar em linha baixa, mas não vai marcar com todos os homens dentro da área, como eu disse, até não trouxe porque é uma situação específica de jogo. Sim. Mas não é uma esperança ver o Esperance de Tunis jogando em linha de 5 pela forma como vem atuando na temporada. E pode ser o caminho para o Flamengo, né? O Flamengo com uma linha de 5 mais à frente vai ter normalmente superioridade numérica se o time do Esperance marcar em 4, por mais que inferioridade no setor do meio campo, mas
ainda assim, no 1 contra 1 de um lado, no 1 contra 1 do outro, nas passagens no meio espaço talvez o Gerson pelo lado direito com o De La Cruz recuperado, talvez o Luiz Araújo como esse meia direita, o Rascaeta como meia esquerda, as movimentações mais à frente, a ver como o Pedro também chega nesse Mundial, né? Mas assim, é um Flamengo que tem ótimas armas, ótimas alternativas e se o Esperance facilitar, que eu acho que é facilitar, se não marcar com 5, se não fizer como fez o Táchira, fazer um 5-4-1, bloco baixo demais, facilita para o Flamengo e aí, pelo menos para mim, dá para esperar um Flamengo que ganha, né? Pensando no grupo, Flamengo tem Esperance, Flamengo tem o Chelsea e tem o LA Galaxy, os outros dois também tem vídeo. Galaxy não, LA FC. Isso, é o rival, né? Exatamente. Perdão. LAFC, exatamente. É um grupo que dá para o Flamengo passar com tranquilidade, né? E assim, vai ter uma final com o Chelsea, vai ter uma final nos grupos com o Chelsea para definir o primeiro lugar se tudo correr na normalidade. Tem vídeo do LAFC aqui no canal, tem do Chelsea, claro, e tem agora esse do Esperance. A torcida do Flamengo está bem abastecida de informações. É o jogo da vida contra o Chelsea e depois vencer os dois adversários que são mais frágeis, porque são de fato mais frágeis. Não é um papo de menosprezar o futebol africano ou menosprezar o futebol dos Estados Unidos. É o que eles mostram em campo. Exatamente. O que eles mostram nos dá a entender que o Flamengo é muito favorito para vencer as duas partidas e para definir a primeira colocação do grupo no confronto contra o Chelsea. Muito bem, confronto importante porque se vence o Chelsea, vence Esperance e vence o LAFC, pode ser primeiro do grupo e aí, talvez, quem sabe, com uma sorte, né, do adversário que passar no outro grupo também, talvez o Flamengo consiga chegar às quartas de final, consiga fazer uma campanha um pouco mais longa. Depende de vencer esses jogos importantes contra Esperance e LAFC e jogar essa final com o Chelsea. Que tem análise também, logo mais sai essa análise, você tá vendo logo que saiu esse vídeo, logo mais sai a análise do Chelsea, você tá vendo um pouquinho depois, com certeza a análise já tá no ar, beleza? Ó, deixa o like, importante demais. Onde mais você ia ver um conteúdo sobre o Esperance da Tunísia? Em lugar nenhum. Deu Só trabalho, hein? Nossa, imagino. Só aqui na WTV Sport com a parceria da Prometrics, o Centro de Inteligência do Futebol. Eles que nos cedem as ferramentas para a gente fazer as análises que vocês tanto gostam por aqui. Se inscreve no canal. Mais de 90% das pessoas que consomem nosso conteúdo não são inscritas. Dá uma olhada se você está inscrito. Se não é, se inscreve porque ajuda e ajuda muito. Beleza? Um abraço, até a próxima. Valeu!